Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crase, um assunto de especial interesse para redação de textos no vestibular. A crase nada mais é do que a contração, a união de duas vogais idênticas. Por exemplo, aqui, né, a gente tem cordeno, aqui a gente tem o fenômeno da crase, uma vez que a gente pronuncia apenas um O, tá? Então eu tenho a junção de duas vogais idênticas em uma mesma unidade sonora, certo? Sendo que isso constitui o fenômeno da crase. Só que para o vestibular, talvez o que seja mais interessante seja esse acento indicador de crase, esse acento grave aqui. E para que haja o acento grave indicador de crase, é preciso que tenhamos uma preposição a, tá? Em contração, em união com o artigo definido a, tá? Então, para ter acento grave, indicador de crase, eu preciso de um a, que é preposição, unido com um a, né, fundido com um a, que é artigo definido. Por exemplo, chegou a, com crase, fazenda do presidente, uma comitiva de trabalhadores sem terra, tá? Então, aqui eu tenho o acento indicador de crase, tá? Porque eu tenho um a que é preposição, mais um a que é um artigo, certo? O a que é preposição, ele é exigido, tá? Pelo verbo chegou. O verbo chegou, ele exige essa preposição. A gente diz, por exemplo, que quem chega, chega a algum lugar, tá? Então, esse verbo, ele pede preposição. Já fazenda é um vocábulo feminino, certo? E, portanto, aceita o artigo feminino e definido a. Tá? Fazenda é uma palavra feminina, então eu tenho a união do a, que é preposição, pedido pelo chegou, mais o a, que é artigo definido, que é aceito pela palavra fazenda, feminina. Com isso eu tenho um acento indicador de crase aqui. Tá? No exemplo, para verificação do acento indicador de crase, a gente pode substituir fazenda, que é um substantivo feminino, por escritório, que é um substantivo masculino. A oração ficaria: chegou ao escritório, tananã, tananã. Sendo que o ao, tá? O ao que ficaria aqui, ele indica a união da preposição a, regida pelo verbo chegou, com o artigo definido o, né? Que seria aceito pelo escritório, né? Pela palavra escritório, que é masculina. Então, sendo fazenda, né? Agora voltamos para esse exemplo aqui. Sendo fazenda um vocábulo feminino, o fenômeno da crase ele é verificado. Tá? Então, eu tenho o acento indicador de crase. Tá? Então, retomando. Para saber se nessa oração aqui existe o acento indicador de crase, eu posso trocar fazenda, que é feminino, por uma palavra masculina como escritório. E se ao invés do a com crase aqui aparecer um ao, é porque sendo essa palavra feminina, tem crase, tá? Tem acento indicador de crase. Bom, primeiro a gente vai comentar sobre os casos nos quais não há crase, nos quais não existe o acento indicador de crase, diante de palavras masculinas. Então, por exemplo, compre à vista, a prazo. Então, aqui não tem crase, porque prazo é uma palavra masculina. No caso, à vista é um objeto direto do verbo comprar, né, do verbo compre. E pode ser, e está sendo aqui utilizada como sinônimo de paisagem. Tá? Então, compre a paisagem a prazo. Isso, por exemplo, poderia ser um anúncio publicitário de um imóvel, tá? No qual a vista, né, seria vendida. Mas o que interessa mesmo é que esse a aqui, do a prazo, ele não tem crase, uma vez que prazo é uma palavra masculina, tá? Então, essa palavra aqui não aceita artigo feminino, então não há o fenômeno da crase. Diante de verbo, por exemplo,
Esse estojo pode ser obtido a, sem crase, a partir de R$ 10. Então, né, não tem crase diante de verbo, como partir. Diante de certos pronomes que não aceitam artigo. Por exemplo, dei a ela tudo que um coração deseja. Tá? Não tem crase aqui, não tem acento indicador de crase, porque ela, o pronome ela, não aceita artigo. Fica fácil de perceber esse fato quando a gente, por exemplo, troca a ela por a ele, tá? Dei a ele tudo que um coração deseja. Nesse caso não ficou ao ele, tá? Não existe o artigo, e sim só o a que é preposição, tá? Portanto, não existe crase. Fui a esta vila outro dia, tá? Então, da mesma forma, aqui não tem crase, porque esse pronome aqui, o esta, ele não aceita artigo. Já os pronomes senhora, senhorita e dona, eles aceitam artigo e possibilitam, portanto, a crase. Tá? Os pronomes senhora, senhorita e dona, eles aceitam artigo, então possibilitam a crase. Diante de pronomes de tratamento do tipo Vossa Excelência, Vossa Santidade, por exemplo, ofereceu a sem crase, porque está diante de Sua Excelência, a sua casa. Tá? E diante de palavras de sentido indeterminado, por exemplo, deram folheto a mulheres, sem crase, a homens, sem crase, e a crianças, sem crase. Tá? Mulheres, homens e crianças são essas palavras de sentido indeterminado. Então, não existe crase porque não tem artigo, tá? Esse a é preposição, esse a é preposição e esse a é preposição. Se houvesse artigo, teríamos essa construção. Deram folheto às, com crase, mulheres, aos homens e às, com crase, crianças, tá? Com crase novamente. E como não se quer especificar nesse caso, nesse exemplo fornecido, o artigo não foi utilizado. O mesmo se aplicaria quando há artigo indefinido, tá? Por exemplo, referiu-se a uma criança. Esse a não tem crase, não tem acento indicador de crase, tá? Da mesma forma que não existe crase diante de palavras de sentido indeterminado. Também não há crase em expressões repetidas, tá? Por exemplo, esteve com seu opositor frente a frente, tá? A expressão repetida, né? Porque eu tenho frente aqui, não tenho crase. Diante dos pronomes relativos cujo e quem, tá? Por exemplo, eis a mulher, a, sem crase, cujas filhas fiz referência, tá? Então não existe crase porque o pronome relativo porque os pronomes relativos cujo, cuja, cujos, cujas e quem não aceitam crase, tá? Não aceitam acento indicador de crase. Diante de nomes de lugares que não admitem artigo, por exemplo, Mariana fez alusão a, sem crase, Ouro Preto, tá? Se o lugar, né, se esse lugar aqui, Ouro Preto, estivesse acompanhado de um especificador, o nome receberá crase, tá? Por exemplo, fui a, com crase, Ouro Preto de Tiradentes. Tá? Então, como eu estou especificando qual Ouro Preto, né, sobre qual Ouro Preto eu estou falando, no caso com o especificador de Tiradentes, passa a ter crase. Né? Fui a, com crase, Ouro Preto de Tiradentes. E para saber se o nome de lugar, tá? Ele aceita ou não artigo, tá? Você pode utilizar a regra vou a, volto da, crase a. Esse último a é do verbo haver, portanto com H, tá? Vou a, volto da, crase a. Por exemplo, aplicando essa regrinha, esse macete a Ouro Preto. Vou a Ouro Preto, só que eu não volto da Ouro Preto, eu volto de Ouro Preto. Então aqui não tem crase, porque esse nome
ele não aceita artigo, ele não admite artigo. Se ao invés de Ouro Preto tivesse aqui Bahia, tá? Por exemplo, Mariana fez alusão, né? Fez referência à Bahia, deveria ter o acento indicador de crase, tá? Porque Bahia admite artigo. E como que eu sei disso? Eu posso aplicar na regrinha. Vou à Bahia, volto da Bahia, tá? Vou a, volto da, então existe crase. Crase a, tá? Não a crase também, diante da palavra casa, no sentido de residência própria, lar. Por exemplo, voltou a casa, pois estava morrendo de fome. Bom, contudo, né, se a palavra casa ela estiver determinada, haverá crase, né? Como em, abre aspas, fui à casa de José Silva, fecha aspas. Então, esse fui a, né, esse a, ele tem acento indicador de crase, porque eu estou especificando o termo casa, por meio do especificador de José Silva, certo? Da mesma forma que quando eu especificava, né, o nome de um lugar e não admitia artigo, havia crase, tá? Bom, também não existe crase diante da palavra terra, quando ela está sendo usada no sentido de terra firme. Por exemplo, os marinheiros voltaram a, sem crase, terra, tá? No entanto, né, de novo, se a palavra terra ela estiver determinada, haverá crase. Por exemplo, foram a, com crase, terra de seus antepassados, tá? Foram a, com crase, terra de seus antepassados. Então, como eu estou especificando, como eu estou determinando o termo terra, passa a ter crase. Depois da palavra após, por exemplo, chegará após as, sem crase, 11 horas. Então, não tem crase também. Só que se a frase fosse chegará às 11 horas, né? Quer dizer, eu estou dizendo que chegará no horário das 11 horas, chegará às 11 horas, a gente já teria crase, pois a expressão às com crase 11 horas é uma locução adverbial feminina, né? A gente vai comentar um pouco melhor sobre isso nos casos em que há crase. Na locução à distância, e aqui eu destaquei essa regrinha, porque pode ser que apareça, né, esse ano um termo relativo à educação à distância. E esse à distância ele não tem crase, tá? Com uma exceção que eu já falo. Por exemplo, os alunos ficaram à distância, tá? Então, à distância não tem crase aqui. Só que, se a distância estiver determinada, né, assim como terra, assim como nome de lugar que não aceita artigo, se houver essa determinação, essa especificidade, existe crase. Por exemplo, os alunos ficaram a, né, agora tem crase, distância de 200 metros. Então, como eu especifiquei a palavra distância, né, com de 200 metros, passa a ter crase aqui. Mas do contrário, não, fica exatamente como está no exemplo. Diante de numerais, não tem crase. Por exemplo, o número de mortos na casa de detenção chegou a 15, tá? Aqui não tem crase, 15 é o numeral. Só que em expressões indicadoras de horas, a gente tem um acento grave, né? A gente tem o acento indicador de crase, por se tratar de uma locução adverbial feminina, certo? Agora, nos casos em que existe crase, em que há crase. Bom, quando a preposição a estiver em contração com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas, a, as, né? Por exemplo, dirigiu-se àquela sala escura. Então aqui eu tenho crase porque existe a fusão ou a união de um a, que é preposição, do a do aquela, que é pronome demonstrativo, tá? Fusão de um a, que é preposição, com um a do aquela, que é pronome demonstrativo.
Aqui, né, outro exemplo, dirigiu-se a que estava de amarelo, tá? Então, de novo, aqui eu tenho a fusão de um a que é preposição com um a que é pronome demonstrativo. Como eu sei que nesse exemplo eu tenho a crase, de novo, né, você pode fazer uma alteração, né, nessa estrutura, nesse exemplo, de forma que fique assim: dirigiu-se ao, tá, ao que estava de amarelo, tá? Ou ao que estava de preto, né, para mudar a frase. Então percebe como cabe, né, como caberia aqui o ao, certo? Então, nesse caso, né, por a gente estar fazendo referência a uma pessoa, né, no feminino, existe o acento indicador de crase. Quando a preposição a estiver contraída, estiver junta com a de a qual, tá, pronome relativo, ou as de as quais, também pronome relativo. Por exemplo, a cidade a com crase, qual me referi, foi completamente inundada, tá? Você poderia trocar, né, essa palavra por uma palavra masculina, por exemplo, carro, tá? E aqui ficaria ao, né? O carro ao qual me referi, certo? Então você tem a certeza de que existe crase, né? Para indicar a fusão de um pronome relativo, mais o a do a qual, que é um pronome, desculpa, de um a que é preposição, mais o a do a qual, que é um pronome relativo. Também existe crase nas locuções adverbiais femininas, né, que expressam a noção de tempo, lugar, modo, meio e etc. Por exemplo, à noite, com crase, fazia tudo às pressas, também com crase, para poder dormir. Bom, à noite é uma locução adverbial que está expressando a noção de tempo, tá? Quando que ele fazia tudo às pressas para poder dormir? À noite, certo? Como noite é uma palavra feminina, trata-se de uma locução adverbial feminina e, portanto, tem um acento indicador de crase. Fazia tudo às pressas. Aqui a gente tem uma locução adverbial feminina que expressa a noção de modo, né? Como que ela fazia tudo para poder dormir? Fazia às pressas, certo? É o modo como ela fazia tudo, né? À noite. Como pressas é um termo, né, que é feminino, que está no feminino, eu tenho um acento indicador de crase. Mas não há acento grave nas locuções adverbiais femininas iniciadas por pronome ou artigo indefinido, tá? Não há acento grave nas locuções adverbiais femininas iniciadas por pronome ou artigo indefinido. Por exemplo, a certa altura desistiu. E esse A não tem acento indicador de crase. E as únicas locuções adverbiais masculinas, né, que são acentuadas são aquelas em que a expressão a moda de ou a maneira de fica subentendida. Por exemplo, escrevia a Fernando Pessoa. Então aqui eu tenho implícito, né? Escrevia a moda de Fernando Pessoa ou a maneira de Fernando Pessoa, certo? Quer dizer, no exemplo como está aqui, na frase como está aqui, essa pessoa escreve bem, né? Tão bem quanto Fernando Pessoa uma vez escreveu, certo? Então, trata-se de um escritor de excelente qualidade. Só que se não tivesse a crase aqui, né, escrevia Fernando Pessoa, já muda a interpretação, já muda a semântica da oração, tá? E passa a significar que eu escrevia para um destinatário cujo nome é Fernando Pessoa. Como a gente sabe que esse homem aqui ele está morto, isso não é mais possível, tá? Então o acento indicador de crase ele é extremamente necessário. Bom, também a crase. As locuções prepositivas femininas, tá? Relativas à preposição.
por exemplo, estávamos à espera de um final feliz. Então, tem o crase, porque à espera de é uma locução prepositiva feminina. As locuções prepositivas, elas começam e terminam com a preposição, tá? Então, aqui fica subentendida a preposição a e aqui existe a preposição de, tá? E elas funcionam na frase como locuções adverbiais, certo? Tendo, portanto, o acento indicador de crase. Nas locuções conjuntivas proporcionais, à medida que, tá? Com crase, à proporção que, com crase, por exemplo. À medida que caminhava, os corpos apareciam, tá? Então, aqui eu tenho uma noção de proporção, né? Quanto mais caminhava, mais os corpos apareciam. Tem crase também. Quando o substantivo está elíptico, em expressões do tipo, essa boneca é igual à sua, tá? Troca boneca por uma palavra masculina como brinquedo. Esse brinquedo é igual ao seu, tá? Ao seu. E como boneca tá no feminino, aqui a gente tem o acento indicador de crase. Só uma observação, no que diz respeito a figuras de linguagem, essa boneca é igual à sua, aqui fica entendido boneca, tá? Depois do pronome possessivo sua, fica entendido boneca, tá? Essa boneca é igual à sua boneca, tá escondido aqui. O nome disso não é elipse, tá? Como vocês podem achar lendo o termo elíptico aqui. O nome disso é zeugma, tá? Porque no zeugma, na figura de linguagem, cujo nome é zeugma, eu tenho, né, o apagamento de um termo que já apareceu, tá? Então, como boneca já apareceu na minha oração, no meu texto, o que eu tenho é zeugma. Elipse seria, no caso, se boneca não tivesse aparecido anteriormente e eu descobrisse que a palavra que foi apagada, a palavra que foi escondida é boneca, por meio do contexto, tá? Elipse é o apagamento de um termo, pode ser depreendido por meio do contexto, certo? Mas nesse caso é zeugma porque o termo boneca já apareceu. E quando que a crase é facultativa, ou seja, quando que tanto faz usar ou não usar o acento indicador de crase? Diante de nome próprio feminino, por exemplo, meu irmão fez companhia a sem ou com crase, tanto faz, Maria, tá? Nome próprio feminino. Diante de possessivo, de pronome possessivo, tá? Demos o troféu a ou a sem ou a com crase, minha professora, tá? Pronome possessivo aqui, tanto faz você colocar o a sem ou com crase. Com a locução até a. Foi até a sem crase ou a com crase, padaria, tá? Então, tanto faz, nesses três casos, você usar ou não o acento indicador de crase, diante de nome próprio feminino, diante de possessivo ou com a locução até a. Atenção! Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O doutor chegará daqui a 20 minutos. E qual que é a diferença dessa oração em relação a essa, tá? Bom, a gente tem que tomar cuidado para não confundir a grafia da preposição, tá? A grafia da preposição a com a do verbo haver, a, tá? Tomar cuidado. Lembre-se de que a indicação de tempo futuro, né, como aqui, né, daqui a 20 minutos, ou seja, o tempo a transcorrer, a ser transcorrido, usa-se a preposição a. E para tempo que já foi transcorrido, a gente vai usar o verbo haver, que equivale a faz, tá? Como no exemplo. Bom, então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.